Olá, meu nome é Denise Villacorta, eu sou médica nutróloga, especialista em nutrição enteral e parenteral. Hoje eu vim apresentar para vocês o produto do mestrado em Ensino em Saúde, que foi baseado numa pesquisa da educação nutricional nas escolas médicas. Ele é composto de um módulo de 4 videoaulas. A primeira é sobre a introdução à terapia nutricional hospitalar, a segunda é sobre as dietas hospitalares orais, a terceira é sobre introdução à nutrição enteral e a quarta, introdução à nutrição parenteral. Então vamos começar falando de uma maneira geral sobre a terapia nutricional no ambiente hospitalar. Data da década de 70, quando começou-se a se preocupar com o estado nutricional dos pacientes. Alguns trabalhos começaram a ser publicados falando a respeito disso. E já em 75, aqui no Brasil, surgiu a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, que mais recentemente recebeu a tradução da sigla para o inglês, ficando chamada de Braskem. Ela é composta de aproximadamente 6.000 sócios, tem um caráter multiprofissional, então temos nela médicos, farmacêuticos, nutricionistas, enfermeiros, que atuam na área de nutrição clínica, enteral e parenteral. Então nós temos aqui, nessas 3 principais sociedades, a ASPEN, a Braskem e a ESPEN, a ASPEN a americana, a Braskem a brasileira e a ESPEN a europeia, fontes importantes de conteúdo sobre terapia nutricional nas mais diversas situações clínicas. E além disso, aqui no Brasil, nós temos também o projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira, onde tem um livro que foi publicado justamente sobre a terapia nutricional. Aqui no Brasil, esse assunto começou a entrar mais em evidência a partir da publicação em 2001 do estudo chamado IBRANUTRI. Foi um grande estudo realizado em 12 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, e abrangendo uma quantidade de 4.000 pacientes, nos quais foi aplicado um questionário, que é a avaliação subjetiva global, para avaliar o estado nutricional dos pacientes. E o que nós encontramos foi um índice de quase 50% de pacientes desnutridos no ambiente hospitalar, o que nos chama muita atenção. E ainda com dados desse trabalho, se observou que, ao longo da internação, esses pacientes tendem a desnutrir. Então, aqui a gente observa que, ao longo dos primeiros 15 dias, dobrou a quantidade de pacientes desnutridos no ambiente hospitalar. E por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, porque a desnutrição não costumava ser identificada. Então, ninguém sabia quais critérios utilizar, então isso ainda estava muito no início desse reconhecimento. Depois, ainda se tinha a cultura de ficar muito tempo o paciente em soro e com dieta zero. Além disso, tem pacientes que costumam ter estados catabólicos significativos, ou seja, que aumenta o gasto energético e não era considerado também um reforço no suporte nutricional. E, por fim, um retardo muitas vezes nessa terapia nutricional. O paciente estava comendo, mas não era suficiente, mas ainda assim não se iniciava nenhum tipo de suporte a mais para esse doente. E com base nesses primeiros resultados do IBRANUTRI, surgiu no Ministério da Saúde a iniciativa de criar uma legislação que viesse a regulamentar e a controlar o uso da terapia nutricional no ambiente hospitalar. Então, a primeira portaria publicada foi a 272 de 98, que regulamenta desde a indicação, a prescrição, a infusão dessa bolsa de nutrição parenteral, como deveriam ser os controles laboratoriais, até a avaliação final do paciente. E, alguns anos depois, assim como para a parenteral, foi criada para a enteral toda uma legislação que controla o uso desse suporte, da prescrição, da indicação, até o controle da própria sonda enteral, que é usada para administrar a nutrição enteral, e o controle laboratorial e a avaliação final também do paciente. Juntamente com isso, foi criada nessas mesmas legislações a obrigatoriedade da presença da equipe multiprofissional de terapia nutricional, a EMTN, nos hospitais, que ela veio para quê? Para supervisionar, controlar todo esse processo, ver se ele estava sendo efetivo. E hoje, essas equipes tendem a fazer esse trabalho dentro dos hospitais. Outra coisa importante que essa portaria veio trazer para a gente, essas legislações vieram trazer para a gente, é que os médicos que não fazem parte da terapia nutricional, da equipe de terapia nutricional do hospital, eles também podem vir a prescrever, desde que estejam em consonância com a equipe de terapia nutricional. E a gente fala tanto de desnutrição e como é que é conceituado. Então, a desnutrição
recentemente foi conceituada na Clinical Nutrition em 2017 como um estado resultante da falta da ingestão de nutrientes que leva a uma alteração na composição corpórea. E isso implica na saúde física e mental de alguns pacientes. E por que é importante? Porque, como a gente pode observar aqui, desde 2001 a gente já observava uma grande quantidade de pacientes desnutridos no hospital. E, posteriormente, estudos sequenciais que foram feitos, por exemplo, o ELAN, em 2013, ele foi um grande estudo na América Latina que abrangeu 9 mil pacientes e ainda assim se observou 50% de desnutridos dentro do ambiente hospitalar. E, em 2009, anos depois, através do Nutridia Brasil, se observou ainda uma taxa altíssima, ainda mais alta, de 60% de pacientes desnutridos no ambiente hospitalar. Já agora, mais próximo, em 2017, uma grande revisão da literatura foi realizada, uma revisão sistemática, com 24.467 pacientes, nos quais ainda se observa essa mesma taxa variando entre 40% a 60% de desnutrição intra-hospitalar. A gente vê que ao longo dos anos isso se mantém, então alguma coisa realmente precisa ser mudada. Por quê? Porque isso impacta na complicação, maiores complicações, maior permanência hospitalar, maiores custos para o hospital. Então, de uma maneira geral, a desnutrição, ela aumenta a permanência do paciente no hospital, ela aumenta a complicação desse paciente, então ele tende a ter mais infecção, a decência de cirurgia, ele aumenta os custos hospitalares e, principalmente, ela impacta diretamente na mortalidade do paciente. Agora, a gente precisa entender que a desnutrição é um processo. Então, ela normalmente não acontece de uma hora para outra em indivíduos normais, em condições normais. Porém, no ambiente hospitalar, isso é um quadro inevitável. Por quê? Porque, fatalmente, as doenças geram situações hipercatabólicas nesses pacientes e, com isso, eles gastam mais energia e, devido à falta de cuidado, muitas vezes, do serviço, de atenção e em dar um suporte adequado do ponto de vista nutricional, faz com que esses pacientes tendam a desnutrir durante a permanência no hospital. E isso faz com que esse processo de nutrição, que fosse um pouco mais longo em outras pessoas, se torne muito agudo no ambiente hospitalar, podendo variar até em dias. Mas o que é importante a gente ressaltar em relação ao ambiente hospitalar? Que mais do que nunca a gente precisa tratar primeiro a doença de base. Então, paralelamente à doença de base, eu vou dando suporte nutricional e aí eu vou ter o resultado que eu espero. É claro que o estado nutricional, ele não se recupera também do dia para a noite. Ele precisa levar meses até anos para recuperar totalmente o estado nutricional do paciente. Esse estudo aqui, ele vem mostrar exatamente o que a gente tem comentado até agora. 71 pacientes foram avaliados, em 100% foram cirurgias eletivas. A maioria dos pacientes era do sexo masculino e alguns deles já tinham algum grau de perda ponderal. O que a gente observa nesse gráfico é que, do pré-operatório até a alta, houve uma perda significativa de peso desses pacientes, mostrando que realmente pacientes internados e principalmente com procedimentos cirúrgicos tendem a ter uma perda significativa de peso e muito provavelmente de massa muscular que pode comprometer a sua evolução clínica. E qual é o ponto de partida? O ponto de partida é avaliar esse paciente no momento que ele chega. Então, para isso, eu tenho um mecanismo, que é a triagem nutricional, que difere um pouco da avaliação nutricional. O que é a triagem? A triagem é o momento que o paciente entra e se avalia a partir de uma ferramenta já bem estabelecida se ele tem risco ou não de desnutrir. A partir desse momento, eu posso passar para o segundo passo, que é a avaliação nutricional. Nessa avaliação, eu vou juntar diversos fatores, desde a anamnese, que eu vou fazer alguns questionamentos, exames laboratoriais, a antropometria, então fazer algumas medidas desse paciente e posso lançar mão também da bioimpedância, para avaliar a composição corpórea. Na anamnese, o que é importante a gente conhecer? Conhecer como é que estava a alimentação desse paciente e quanto de peso ele perdeu. Se a alimentação dele, por exemplo, estava sólida e aí recentemente, nos últimos 2 meses, ele começou a comer somente líquidos. A gente sabe que o líquido tem um valor nutricional muito baixo, então provavelmente esse paciente veio desnutrindo até chegar no hospital. Então essas informações semelhantes a essa a gente precisa colher
teve perda de peso, sua roupa ficou mais frouxa, então são informações que a gente precisa conhecer para saber se esse paciente já vem cursando com um estado de desnutrição até antes de internar. Depois, quando eu passo por exame físico minucioso, eu vou observar pele, cabelos, boca, ver se tem palidez, ver se tem algum sinal que identifique, por exemplo, uma deficiência de micronutrientes, como fragilidade das unhas, que pode significar uma deficiência de ferro. E assim eu vou detalhando, eu vou fechando o meu quadro, o meu diagnóstico de desnutrição. Quando eu faço a inspeção desse paciente, muitas vezes eu já posso identificar o estado nutricional dele. Então, se é aquele paciente que tem costelas proeminentes, né, extremidades ósseas proeminentes, já é óbvio que é um paciente desnutrido. Mas eu tenho que ter atenção naquele que não tem isso proeminente e, de repente, tem sim um quadro de desnutrição associado. Então, eu lanço mão da antropometria, que são as medidas, o peso, a altura, a circunferência do braço, pregas cutâneas. Posso lançar mão, quando possível, da bioimpedância. No entanto, a bioimpedância no ambiente hospitalar nem sempre é fidedigna. E tenho também como usar a dinamometria ao longo da internação. Então, eu uso esse aparelho para quê? Para avaliar a força muscular do paciente ao longo da internação. Se ele vem perdendo essa força, isso significa muito provavelmente que ele está perdendo massa muscular. E aí eu já tenho que ficar atenta, porque associada à perda de massa do músculo esquelético, ele tende a ter perda também de musculatura acessória da respiração, pode vir a ter perda da musculatura da deglutição. E aí, complicações clínicas podem se associar a isso. Outro ponto importante são os exames laboratoriais. Os exames que costumeiramente se pedem são quais? Albumina, transferrina e pré-albumina. No entanto, todas elas são proteínas de fase aguda negativa, ou seja, toda vez que o paciente está inflamado, o que é muito comum no ambiente hospitalar, essas proteínas vão estar baixas. Logo, a gente não pode necessariamente associar com o estado nutricional, então por isso ela tem essa limitação. E a mesma coisa acontece na contagem total de linfócitos, que também é um critério que a gente pode usar através de uma fórmula, classificar o estado nutricional. No entanto, no ambiente hospitalar, ele pode ser falseado pelo estado de infecção que o paciente vem apresentar. Por fim, nós temos a avaliação subjetiva global, que eu citei lá quando comentamos sobre o Ibranutri, que é um inquérito e onde é validado internacionalmente e onde são classificados, cria-se um score de desnutrição moderada, grave, e aí também é aceito para avaliação nutricional. Com os dados que a gente coletou, eu ainda posso lançar mão de cálculo de quem? Do IMC, né, famoso, muito conhecido. Nós temos várias classificações de acordo com a idade, aqui eu apresento do adulto e do idoso, mas tem também para criança, para adolescente. E ele não é um critério que pode ser usado isoladamente por uma série de limitações. Temos ainda a quantidade de peso. Lembra que eu comentei na anamnese que é importante a gente perguntar se esse paciente perdeu peso? Não só perguntar se ele perdeu, mas em quanto tempo perdeu. Por quê? Porque eu já tenho uma associação entre a perda de peso e a gravidade. A perda de peso no tempo e a gravidade. Então, por exemplo, aqui, pacientes que perdem mais do que 7,5 kg nos últimos 3 meses já tem uma significância importante em relação à gravidade. Então, já é uma perda grave de peso e eu preciso estar atento nesse caso. Então, chegamos aqui à conclusão de que, sim, o médico tem um impacto significativo na atuação junto ao suporte nutricional do paciente. E a gente precisa estar consciente, cada vez conhecendo mais essa realidade do paciente. Aqui eu cito para vocês um exemplo de um paciente atendido por mim em um serviço que eu trabalhava. Então, foi um paciente de 60 anos, com neoplasia de pele. Ele sofreu uma desarticulação interescápulo-torácica, então uma grande cirurgia, que precisou fazer retalhos. No momento da internação, ele tinha 48 quilos. E no momento que nós fomos chamados para avaliá-lo, ele já estava com 35 quilos. E isso foi 2 meses e meio depois do que ele internou. Ou seja, ele já tinha perdido 27% do peso dele, ou seja, uma perda significante. E o que estava acontecendo com ele? O retalho dele não fixava. Toda vez que se fazia o retalho, esse paciente perdia o retalho. E aí pensou-se que poderia ser um componente nutricional. De fato, quando nós chegamos lá, nós vimos ele extremamente emagrecido. No entanto, ele referia estar com o apetite preservado e sem nenhum tipo de dificuldade de deglutição.
Então, nós optamos por incentivá-lo a comer mais. Ele disse que queria comer mais, nós dobramos a bandeja dele junto com a equipe, chamamos a nutricionista, discutimos, vamos dobrar a bandeja de alimentação dele, vamos inserir uma suplementação oral nele e, como era de se esperar, esse paciente evoluiu muito bem. Em um mês ele conseguiu fazer o novo enxerto e evoluiu bem e conseguiu ir de alta do hospital. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula do módulo de Introdução à Terapia Nutricional Hospitalar. Neste módulo, nós comentamos um pouquinho de como surgiu a terapia nutricional, em especial no Brasil, com o surgimento da Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral. Comentamos um pouquinho sobre a legislação que regulamenta o uso dessas terapias aqui no Brasil e também sobre a desnutrição e como ela impacta no desfecho clínico do paciente, como é importante a atuação do médico junto ao paciente para que ele tenha o melhor desfecho, como nós vimos no caso que eu acabei de citar. Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês na nossa próxima aula.